Glória a Deus. Meus amados, nós vamos estar dando continuidade na série de ministrações e pregações em que nós se propomos a fazer nesse ano. O Senhor colocou isso no nosso coração no ano passado. O ano de 2024 é um ano de alinhamento, é um ano de novas histórias a partir dos nossos posicionamentos, a partir dos nossos entendimentos e da nossa busca pelo Senhor, né? E nós iniciamos isso já algumas semanas atrás, né? A grande história de Deus é essa que você está vendo aí, aqui no telão, né? Achei esse tema aí na internet e toda a história de Deus, a história da humanidade é resumida nisso. São 4 capítulos, né? Criação, queda, redenção e consumação, né? E abaixo de cada tema desse você vai ter nos outros subtemas, outros subcapítulos, até chegar nas nossas histórias. Nós estamos dentro dessa história e dentro desse contexto, né? E nós abrimos a série falando sobre a criação, né? O Senhor, Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Isso está lá em Gênesis, né? O Senhor, pela sua palavra, criou tudo e Ele sustenta tudo até os dias de hoje. E disse o Senhor: haja luz, e houve luz, né? Mas com detalhe ao ser humano e ao homem, à humanidade, o Senhor não criou somente com a palavra, mas Ele criou com as suas próprias mãos. Ele formou o homem com as suas próprias mãos e depois Ele soprou o fôlego de vida, o espírito dele dentro do ser humano. E a primeira pessoa, né, que Adão viu após ser criado foi logo a presença do Senhor, estava bem de frente para ele e foi uma grande alegria, né? E o Senhor, Ele descansou no 7º dia de toda a obra que Ele fez, né? O descansar aqui vem de desfrutar, de reconhecer e de verificar e de desfrutar de tudo que Ele fez. Assim nós também fazemos tudo isso no domingo, né? Olhando para trás e vendo tudo aquilo que o Senhor fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. São profundamente agradecidos por isso, né? Nós aprendemos também que nós cremos em um Deus triuno, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus, e esse Deus, com essas 3 pessoas, eles atuam diretamente em todos esses capítulos, né? E eles estavam ali na criação, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aprendemos que Deus, Ele é o grande arquiteto disso, Ele planejou todo esse plano, né? A história de Deus, o plano da salvação, o Evangelho, como você queira chamar. Então Deus planejou, Deus Pai planejou. O Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Ele foi o executor de todo esse plano, e o papel do Espírito Santo é dar condições para que tudo isso aconteça. O Espírito Santo de Deus é que dá, né, faz todo esse processo ser possível. E o Espírito Santo de Deus ainda continua agindo nas nossas vidas para que esse plano se concretize, né? Ele dê continuidade e se concretize. Nós aprendemos também um pouco sobre aquilo que a ciência, aquilo que o mundo fala sobre a questão da criação, né? Nós somos criacionistas, né? Nós cremos que o mundo foi criado, né? E o Sérgio aqui, ele abordou que tem um criacionismo religioso e um criacionismo bíblico. E isso eu não sabia. Eu sabia que nós éramos criacionistas, né? Nós cremos que Deus criou todas as coisas. E qual que é a diferença do religioso para o bíblico, né? O religioso, ele atribui que alguma coisa criou o mundo, mas ele não dá nome para aquele que criou. Já o bíblico dá. O bíblico diz que é o nosso Deus quem criou todas as coisas. Mas tem algumas outras teorias também rolando pelo mundo, e a gente, em algum momento da nossa vida, a gente acaba esbarrando nisso, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang, que o mundo foi criado a partir de uma grande explosão, né? Então, as coisas foram feitas do nada, mas a gente não crê nessas coisas, porque até mesmo a filosofia diz que do nada, nada se faz. Você precisa ter algo para fazer alguma coisa. Então, do nada, nada se faz. E é difícil você acreditar, né? De tantas coisas maravilhosas que nós temos no mundo, que tudo foi criado a partir de uma explosão. E que isso não foi criado por uma mente brilhante, que colocou toda coisa em seu devido lugar, né? Então, é difícil de você acreditar, né? É como se você tivesse, por exemplo... Vocês já foram em gráfica, ou já pelo menos viram alguma imagem, um vídeo de uma gráfica? Tem lá o processo de produção, tem as máquinas que estão fazendo, né? Imprimindo os papéis, né? Se por acaso tiver uma explosão na gráfica, e você chegar no outro dia cedo lá, o que você vai ver? Você vai ver os livros encadernados? Você vai ver os livros colocados cada um numa estante? Não, a partir de uma destruição você vai chegar lá e vai estar tudo destruído. Então a explosão, ela não constrói, a explosão destrói.
Então, só lembrando, isso é uma teoria. Isso não tem comprovação nem científica por parte deles. É uma teoria que ainda está em estudo e muito difícil de ser comprovado, né? De ser atestado, né? E também ele falou um pouco sobre evolução, né? Que as espécies se evoluíram, né? Os animais se evoluíram, as pessoas se evoluíram, né? Fala que a gente vem lá do Homo sapiens, né? E até a gente brinca, né? A gente fala, puxa, por exemplo, eu tenho 39 anos de idade, né? A gente sempre vê os gatinhos, os cachorrinhos por aí. Eu nunca vi um gatinho se evoluir e virar um tigre, virar um leão, né, um cachorro virar um outro tipo de animal, ou de repente você vai lá no zoológico aqui né, a gente que é um pouquinho mais velho, por exemplo, o pastor Henrique, quando chegou da Paraíba, vai lá com 19 anos lá ver os bichinhos lá, chega lá, tá lá um macaco, aí ele volta com 50 anos lá agora, tá com 50, né, pastor? 50, aí chega lá, agora tem um homem lá, evoluiu, virou um homem lá, tá enjaulado. É difícil de você acreditar, né? Então não acontece, né? É muito difícil. É claro que eu estou dando uma forçada, tá, irmãos? Mas o que eles falam sobre a teoria da evolução não é escrachado, como eu estou falando, mas tem lá uns detalhes e uma sequência, mas a gente acaba tirando um sarrinho, né? E então nós aprendemos isso sobre a criação do Senhor, né? O Senhor criou todas as coisas, e isso está na Bíblia. Tem algumas coisas, meus amados, que você vai precisar de fé para acreditar, né? A própria palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, né? Então tem algumas coisas que as pessoas vão questionar que você não vai conseguir provar para as pessoas, né? Então você vai precisar de fé, né? Ajuda do Espírito Santo de Deus para você crer e em tudo isso, essa história, né? Então, deixando um pouco a criação de lado, fiz um pequeno resumo sobre isso, mas hoje nós vamos entrar num assunto chamado queda, tá? Hoje eu estou abrindo essa parte desse assunto chamado queda, o pastor Henrique também vai falar sobre esse assunto, o irmão Dean, o diácono Dean também vai abordar esse assunto, e cada um numa perspectiva diferente, e a gente vai ter mais aprofundamento e mais conhecimento sobre esse tema. Já vou dizer para vocês que o tema não é um tema complexo, mas é um tema difícil, pesado. Então eu vou dizer para vocês, já aperta o cinto de vocês aí, porque vai dar vontade de levantar da cadeira e ir embora. O Luiz Hermínio brinca e diz, né? Quem tem juízo, vai embora agora, né? Se você tiver juízo, vai embora agora. Mas se você quiser ficar e aprender um pouco mais da palavra, seria muito bom, né? Mas é um tema realmente muito pesado, meus amados. Quando nós falamos sobre a queda do homem, nós vamos entrar em algo muito pesado. Vocês estão prontos para isso? Vamos lá, vamos desfrutar da palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Aleluia. Temos fôlego para a gente ler o capítulo de Gênesis 3 inteirinho? Temos? Peço para que você tenha a atenção, que você se concentre agora, mantenha a sua mente, seu coração aberto, foque naquilo ali que você precisa. Então diz a palavra do Senhor assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu a ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estás nus? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: foi a mulher que tu me deste, por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, pó comerás de todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto. Comerás o teu pão até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e conte e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Papai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por a gente ainda ter acesso e a oportunidade de estar desfrutando dela. Pai querido, que nesse momento agora toda a nossa mente, nosso coração, corpo, alma, entendimento esteja disponível ao teu reino, ao reino dos céus e disponível ao Espírito Santo de Deus para ouvir a tua palavra, ouvir a tua mensagem e sair daqui com a certeza que temos um Deus todo-poderoso sobre nós e que nos ama. E que tudo aqui seja para a honra e glória do teu santo nome e edificação e maturação da tua amada igreja, Pai. Assim nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu não vou me deter muito nesse capítulo de Gênesis, depois a gente vai fazer uma abordagem sobre isso, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre as consequências desse pecado que o ser humano cometeu diante do Senhor. Então o Senhor passou uma orientação, criou todas as coisas, fez todas as coisas perfeitas e colocou o homem e a mulher para habitar ali, e o Senhor passou uma orientação. O Senhor falou assim: ó, vocês podem fazer tudo, só tem uma coisa que vocês não podem fazer, que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tinha uma coisa, irmãos, que não podia fazer. Todas as outras podia, mas existia uma que não podia. E sabe o que aconteceu? O homem desobedeceu ao Senhor e fez aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Isso se chama pecado, que isso é no singular, que é a desobediência ao Senhor. O que é diferente de pecados, que é no plural. Então, pecado é desobediência ao Senhor, pecados no plural é tudo o resto. Mentira, adultério, violência, engano, falta de humildade, soberba, ganância, maledicência, aí vem tudo o resto, né? Então, pecado, desobediência, pecados, vem todas as outras coisas. E aí, meus amados, existem algumas consequências por conta dessa desobediência do ser humano aí, e eu vou citar algumas para vocês, e nós vamos nos aprofundar na última consequência que está aqui. A primeira consequência é que eles perceberam o seu erro e a sua pecaminosidade. Então eles sabiam que erraram, estavam ali nus, ficaram com vergonha. O Senhor falou o que aconteceu, me escondi aqui, tive medo, tive vergonha. Então eles souberam do erro e da besteira que eles fizeram, como todos nós também sabemos. Quando você peca, você também sabe que você está fazendo errado ou que não está fazendo errado. Mesmo que você tenha muito conhecimento das Escrituras ou que você não tenha conhecimento nenhum das Escrituras. Se você for pegar um índio, um indígena que está lá no meio do mato, lá, que não tem acesso às Escrituras, que não tem acesso à igreja, não tem acesso à palavra, nunca ouviu falar do Senhor, se o índiozinho for lá e pegar o arco e flecha do outro índiozinho, ele sabe que está roubando, que está fazendo em algo dentro dele, incomoda ele. A gente já vem com isso de fábrica, de nascença. Todo mundo sabe a diferença do bem e do mal. É claro que nós temos muito mais conhecimento do que essa pessoa, mas todos sabem quando estão pecando, tá? Todos sabem quando estão pecando. Você nunca vai poder dizer assim: eu não sabia, né? Não sabia que não podia, né? Então todo mundo sabe. Deus passa uma repreensão, né? Algumas pessoas vão chamar isso de maldição, né? Então o Senhor passa uma repreensão ali para a serpente, falou que a partir daquilo ali ela se rastejaria por toda a terra, né? Comeria o pó da terra, e depois ele passa uma repreensão para a mulher. Qual que é a repreensão para a mulher? Ela agora vai conceder com dores de parto. Então, antigamente, antes do pecado, não tinha dor, viu, mulherada?
Vocês estavam lá de boa, de repente saiu o bebê. Nossa, nasceu. Oh, que beleza, né? Vamos dar banho nele. Aí ele percebia. E hoje é assim? Não, dói demais. Se for cesárea, dói depois. E se for parto normal? Dói na hora. Então não tem como fugir da dor. Ou de uma forma ou de outra, vai doer e vai doer muito. Consequência da desobediência e do pecado, certo? Mas é engraçado, né, meus amados irmãos, como é que o Senhor ele age na vida da mulher, né? A mulher sofre uma dor terrível, terrível, terrível. Na hora ela pensa, meu Deus do céu, nunca mais eu vou querer ter criança, nunca mais eu vou querer ter filho. Aí a hora que o bebê sai, que ela vê a carinha do bebê, já muda totalmente o pensamento. E ela já está pensando em ter outros, né? Glória a Deus por isso, né? E tem mulheres que têm 2, 4, 10. Aleluia. É porque parece que não dói, né, irmão? Aí dói. E aí, meus amados, então, e para o homem, qual que foi a maldição para o homem? Algumas pessoas falam que é o trabalho, né? Falou, não, depois da desobediência, agora o homem agora teve que trabalhar. Antigamente não precisava trabalhar. Não, é engano. O homem já trabalhava antes da desobediência. É que depois do pecado, ficou difícil trabalhar. Então, antigamente, o homem não precisava lavrar a terra, não. Ele saía para trabalhar, a terra se cultivava sozinha, vinha o orvalho, ele vinha lá, pegava a frutinha, papá, beleza, tranquilo, sem escorrer uma gota de suor. E hoje é assim? Meu, quem trabalha na agricultura já trabalhou aqui? Tem que ir lá lavrar, tem que ir lá cuidar o sol, trabalho é pesado. E para quem não trabalha na agricultura e está aqui no centro de São Paulo, quem que ganha dinheiro facinho aqui? Não tem, tem que acordar cedo todo dia, pega 2 ônibus, pega metrô, tá falando para a irmã ali, fala, irmã, você já viu o metrô, que ela veio recém-chegada do Nordeste, né? Falei, você já se deparou com o metrô, irmã? Ela falou, já. Eu falei, você já está se acostumando? Tô. Porque, meu irmão, não é fácil, não. Aí chega lá, tem os colegas, né, irmão? Tem os colegas que é tudo tribulado, tem o chefe que é tribulado, então não tem jeito, não tem facilidade para ganhar dinheiro. Pode ser em qualquer profissão que você for, aí não tem jeito, não vai ganhar fácil, por conta da desobediência e dessa situação que aconteceu lá. E a terra também, o Senhor passou também uma repreensão para a terra. Agora você vai produzir espinhos e abrolhos, né? Então antigamente era muito mais fácil, né? Mas hoje em dia produz espinhos e abrolhos e todas essas coisas. Eles foram privados, tiveram que sair, meus amados, do jardim do Éden, daquilo que o Senhor tinha criado. E uma das coisas mais marcantes e que nos toca, não é só a questão do ambiente. O ambiente era legal? O ambiente era legal, bacana, bonito, tudo maravilhoso. Mas tinha algo lá dentro do jardim do Éden que eles perderam. O que foi? A presença, velho. A presença. A palavra do Senhor fala que o Senhor ele vinha todos os dias, na viração do dia, e sentava com Adão. Ô Adão, como é que foi o dia hoje, filho? Então, Senhor, hoje eu dei o nome para aquele animal ali, a girafa. Senhor, e parece girafa mesmo. E aquele Adão? Ô Senhor, o Senhor não sabe o que eu vi ali, cara? Umas araras, de tudo quanto é cor. Puxa, que legal. E ali o papo, aquela presença maravilhosa. Quando eles pecam e eles são expulsos do paraíso, do jardim, eles perdem a presença. E isso é o mais triste, isso é o mais importante. Você sabe quando você olha para os lados e você fala assim, meu Deus, parece que eu não tenho mais a presença do Senhor. Parece que eu estou sozinho. Parece que eu estou abandonado. Foi o pior que aconteceu. Perderam a presença. Perderam a presença. E foram banidos. Foram banidos do jardim. E aí, meus amados, com toda essa desobediência, com todas essas coisas que o Senhor passou, agora o mundo herdou o pecado. O mundo agora se transformou. Tudo que era belo, tudo que era correto, tudo que era certo, agora virou de ponta cabeça. Agora virou de ponta cabeça. E agora nós vamos ver a consequência disso. Nós vamos ver, mas eu sei que você já sentiu na pele as consequências disso. Quando eu for falando das coisas aqui, você vai ter se deparado e falar, eu já vivi isso, eu já passei isso, eu já vi isso,
E tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai comunicar com a vida de vocês. É certeza absoluta. Vamos lá para Romanos capítulo 3. Então agora ficou tudo corrompido. O homem está corrompido, a terra está corrompida. Tudo está corrompido, tudo foi afetado pelo pecado. E olha só o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 18. Esse versículo é conhecido como a depravação total do ser humano, tá? Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, não há um só justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso daqui é o homem sem Deus, o homem após a queda e o homem que está vivendo sem Deus. Esse aqui é o retrato da humanidade. Eu vou falar um versículo por um, só para a gente ter um pouquinho mais de ideia, um pouquinho mais de entendimento. Então, como está escrito, não há um só justo, nenhum sequer. Não há justiça no ser humano sem Deus. Todos se extraviaram e se fizeram juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, nem há um só. Aí você fala, puxa vida, Davi, como as escrituras estão dizendo que ninguém faz o bem? As pessoas fazem o bem, esperando coisa em troca. Fazem o bem em cima das outras pessoas. Do dia eu estava vendo na televisão, cara, eu falei, meu Senhor amado, um programa evangélico, neopentecostal, pessoal vendendo coisas. Ah, vou vender aqui a chave da vitória. Mas aqui a gente não vende a bênção, né? Isso aqui é para pagar. Mas sabe, a pessoa lá orando, as pessoas vinham e passavam um lenço nas costas dele. Se extraviaram, se fizeram inúteis diante do Senhor. Não entenderam nada. E dizem que estão fazendo bem. Difícil isso. É como você um dia que for fazer um bem para uma pessoa e ficar esperando uma retribuição, alguém bater palma para você, alguém veio e falar, poxa, realmente ali, hein, o Davi fez o bem ali, hein? Já recebeu a sua recompensa. O senhor falou, já recebeu a sua recompensa. Chega lá no céu e fala, não, eu queria a minha recompensa. Não, você já recebeu lá atrás lá. Quando o povo bateu palma para você lá, te elogiou lá. Já era, aqui não tem mais nada. A sua garganta é um sepulcro aberto. Sabe o que é um sepulcro aberto? Outras traduções falam sepulcro caiado, né? Sabe vocês já viram um corpo em estado de decomposição? A pior coisa que tem. O corpo em estado de decomposição é a pior coisa que tem. É feio, é imundo, é sujo. Você olha assim, cara, fala, meu Deus do céu. Eu mesmo não gosto nem de olhar. Quando tem velório, não está nem se decompondo o corpo, eu não vou nem lá ver. Porque eu não gosto. É terrível. E ele está comparando a nossa boca, a nossa língua com esse sepulcro aberto. De tanta maldade que sai das nossas bocas. Do povo sem Deus, do povo que se extraviou. Terrível, né, meus amados? Terrível. Cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Pessoas que conseguem só falar das suas amarguras, das suas tristezas, dos seus problemas. Pô, não tem nada de bom, cara. Não tem nada de bom. É sempre tão ruim, amaldiçoando a vida das pessoas. Tomara que esse fique para trás, tomara que esse se ferre. Até mesmo dentro de casa. Meu filho é isso, minha esposa é aquilo. E maldição, e maldição. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Eu lembro disso aqui, esse versículo aqui, eu acho que ele cabe bastante para os adolescentes quando está na escola, né? Você está lá na escola e começa a rolar o papo. Fala, mano, você ficou sabendo? Fulano de tal vai pegar fulano de tal lá na saída. Pô, o adolescente não vê a hora de acabar a aula para ir lá ver a briga. Você fala, meu Deus, você não vejo a hora de ir lá. E o povo lá ao redor, e o pau comendo, e o povo gritando, e vai. É isso aqui. É os pés ligeiros para derramar sangue. Você corre para ver briga e corre para ver o bicho pegando. E quem está lá brigando e apanhando? Ah, problema deles. O negócio é nós fazer festa aqui. E tirar sarro e sapatear em cima das desgraças alheias.
os pés ligeiros para derramar sangue. Acontece ou não acontece, meus amados? Ou foi só eu que na escola desejei isso e vocês não desejaram? Foi só eu, né? Vocês eram tudo anjinhos, né? Em seus caminhos há destruição e miséria. Quando a gente começa a olhar e fazer um reflexo e uma alta análise da nossa vida sem o Senhor, você começa a ver o tanto de gente que você prejudicou. O tanto de gente que você influenciou para o caminho errado. Você deixou um rastro de miséria e de coisas ruins, de coisas erradas. Eu mesmo deixei. Vim me converter ao Senhor já depois dos 20 anos de idade, e o que foi para trás, meu amado, só tragédia, dá até vergonha de falar. Influenciei outras pessoas e fiz mal para outras pessoas. Esse é o povo sem Deus. E não conheceram o caminho da paz, né? Não conhecem e também não se esforçam para conhecer. Não querem. Não, prefiro ficar nessa minha vida aqui mesmo. Deixa que os crentes vão lá e buscam por eles, né? E por último, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, o temor de Deus é a causa de tantos males, né? As pessoas não temem a nada. As pessoas não temem a nada, não temem. Há um Deus que está olhando todas as coisas. Há um Deus que um dia você vai prestar conta disso. Ela fala, eu posso fazer o que eu quiser. Quem manda na minha vida sou eu. E aí perde esse temor do Senhor. E é só ladeira abaixo. Agora, tem uma parte das Escrituras, meus amados, que isso aqui sempre me chocou, sempre me provocou, quando nós falamos da questão da queda do ser humano. Eu queria ler alguns trechos com vocês. Vocês estão bem? Glória a Deus. Mateus capítulo 21, bora para os evangelhos. Mateus capítulo 21. Papai querido, nós temos orgulho, Senhor, das suas Escrituras. Nós amamos as suas Escrituras. E nós vamos nos aprofundar nela, Pai. Nós veremos o fruto do seu penoso trabalho, Pai. Nós veremos. Sim, Senhor, glória a Deus. 21, capítulo 21, versículo 7. Trouxeram a jumento, o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. O Senhor Jesus agora está sentando em cima do jumentinho. E muita gente estendia suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A passagem aqui é a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. E a multidão que adiante e a que seguia clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. As pessoas estavam recebendo ele com muito louvor, com muita adoração, e eles gritavam, Hosana nas alturas, bendito é o rei, o filho de Davi, glória a Deus. E existia uma grande felicidade ali naquele lugar. Só que algumas pessoas já tinham um pouco de contato com Jesus, outras pessoas não tinham contato em nada, tanto é que elas perguntavam, mas quem é esse aí que está vindo? O pessoal falando, profeta Jesus. As pessoas que tinham contato com o Senhor Jesus já tinham visto um monte de milagre. Mudo falar, paralítico andar, mulher do fluxo de sangue ser curada, 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. E eles estavam seguindo essa pisada do Senhor por conta desses milagres. E as profecias que diziam que viria um rei, que colocaria todas as coisas no lugar. Tudo isso estava rolando de assunto e de boatos, e as pessoas estavam empolgadas, recebendo o Senhor Jesus. E receberam o Senhor Jesus maravilhosamente. Maravilhosamente. Agora vamos um pouquinho mais para frente, para ver se isso continua. Mateus capítulo 27, versículos 15. A partir do versículo 15. Mateus 27, versículo 15. Todos acharam Mateus 27, 15? Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente a soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse.
Então tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram, eles insistiam a multidão que pedisse a Barrabás e matassem a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois querem que eu solte? E eles disseram: Barrabás. A multidão gritando: solte Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas qual mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então ele soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Olha a consequência do pecado lá de Gênesis, da desobediência ao Senhor, o que faz com o ser humano e com a sociedade. Eles acabaram de receber Jesus, entrando em Jerusalém, e eles estavam clamando e louvando ele, dizendo que ele era o filho de Davi, o rei dos reis. Só que agora, diante daqui, eles estão pedindo para prender Cristo Jesus, crucificar Cristo Jesus e soltar Barrabás. Agora, para a gente entender um pouco disso, quem que é Barrabás? As escrituras falam nos evangelhos que Barrabás era um chefe dos salteadores, um bandido, um ladrão. Mas aprofundando um pouco dos estudos, essa palavra lá que está no original não fala chefe dos salteadores, ele fala sobre um revolucionário político que através de violência conquistava os seus intentos. Então ele era um revolucionário político que batia, que matava e fazia suas maldades para conseguir as suas coisas. Ele não era simplesmente um bandido, ele era um revolucionário da época. E qual que é o contexto da época? O povo de Deus, o povo judeu, está sendo, como é que eu posso te dizer, oprimido pelo governo de Roma. Roma é que governava Jerusalém na época. Nós não ficamos aqui muito bravos com os governos corruptos? Ficamos muito bravos. Só que o governo corrupto que nós estamos ficando bravos aqui no Brasil, eles fazem parte do Brasil. São brasileiros. Agora você imagine estrangeiros. O cara vem lá de fora, domina o seu país e começa a ser corrupto e oprimir o povo. O povo já estava, me perdoe a palavra, mas de saco cheio. Não aguentava mais. Altos impostos. Tudo era sobre o povo de Deus. E o povo não aguentava mais. Aí tem esse tal desse revolucionário Barrabás, que está batendo de frente com o governo de Roma. Ele não está aceitando. Então não é que o povo é conivente com Barrabás, mas o povo vê uma esperança de Barrabás com os seus seguidores conseguir derrubar o governo de Roma. Isso era uma proposta. Agora tem uma segunda proposta, de um outro líder revolucionário, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Só que olha a proposta do Senhor Jesus. O pastor Henrique abriu aqui o Sermão do Monte. Os pobres de espírito, os que choram, os que serão perseguidos por conta do meu nome. O Senhor Jesus diz assim, se te pedirem a camisa, tira a calça, dá a calça também. Olha a proposta do Senhor Jesus. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se te baterem de um lado do rosto, vira o outro. Então o povo analisa e fala, pelo amor de Deus, que proposta que é essa? O governo de Roma está nos matando, está nos envergonhando, está nos oprimindo, a gente não aguenta mais sofrer. E vem um rapaz dizer que nós temos que ser pacificadores. Bem-aventurados pacificadores.
Foi por isso que eles escolheram Barrabás, porque acharam que a proposta de Jesus era muito boazinha. Falou, não vai aguentar, não vai ter resultado para nós. Solta Barrabás, e o que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. O mundo corrompido, meu amado, o mundo não vê coisas espirituais, o mundo vê coisas naturais. Eles nunca viram quem Jesus verdadeiramente era e que as suas palavras eram verdade. E nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Tem um monte de gente vivendo pela filosofia de Barrabás. Eu já tive conversas com jovens que eu falava para o jovem, se te bater na tua escola, sabe o que você faz? Abaixa a tua cabeça e volta para casa. O cara fala, então eu sou trouxa? Então o cristão é um idiota? Que vai ficar apanhando das pessoas? Eu falei assim, nosso Senhor Jesus nunca bateu em ninguém, nunca foi violento com ninguém, nunca passou isso, nunca ensinou isso para ninguém. Você apanha, abaixa a sua cabeça e volta para casa, e você ora ao Senhor para que isso não aconteça mais com você. Você ora para que essa pessoa que te bateu, que ela se converta. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Vai ter pessoas que estão vivendo a filosofia de Barrabás. Falou, não, me bateu, eu vou bater também. Olho por olho, dente por dente. Um pastor um dia estava dando testemunho. O filho dele foi vítima de um latrocínio, morreu. O filho dele foi assaltar ele lá, vai daqui, vai de lá, levou um tiro e morreu. E o pastor disse assim, eu dou graças a Deus. Olha o pastor. Eu dou graças a Deus que não foi o meu filho que puxou o gatilho, mas que foi o meu filho que morreu. Porque ai daquele que puxa o gatilho, ai daquele que está batendo na cara das pessoas, ai daquele. E com relação aos prejuízos, e as pessoas lutam por conta de que levou prejuízo. Você quer mais prejuízo que o nosso Senhor Jesus levou? Por que você não pode levar um prejuízo? Por que você não pode ser passado para trás? E as pessoas querem dar o troco nisso. E as pessoas querem dar o troco em todas essas coisas. Mas, meus amados, isso nunca foi orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos para pregar o Evangelho de um Cristo que cura, que salva, que liberta, que é um pacificador, que nos reconciliou primeiro com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Hoje nós temos paz com tudo isso. Então há essas grandes diferenças. Depois do pecado, o mundo virou de ponta cabeça. As pessoas não querem viver pela palavra que Cristo ensinou, mas elas querem viver por essa filosofia de Barrabás. Agora, meus amados, quem que hoje é seguidor de Barrabás? Tem gente que nem sabe o que é Barrabás, quanto mais ser seguidor dele. Você talvez sabe que tem um pouquinho mais de convivência com as Escrituras, mas a maioria das pessoas nem sabe quem é Barrabás. E agora o nosso Senhor Jesus Cristo morreu há 2000 anos. Naquela ocasião, Barrabás tinha muito mais seguidores do que Cristo. Cristo Jesus estava com 12 seguidores, que naquele momento tinham tudo se espalhado. Naquele momento mesmo, ele não tinha ninguém. Foi todo mundo embora. Até Pedro, que disse que ia ficar com ele, acabou escorregando e acabou indo embora. Então o Senhor Jesus nem seguidores naquela época tinha. E nos dias de hoje, 2000 anos depois, a palavra do Senhor perdura, a palavra do Senhor não passa, a palavra do Senhor frutifica, a palavra do Senhor continua fazendo a diferença. O Senhor tem cerca de 2 bilhões de pessoas seguindo a Ele. E não é só seguindo a Ele, não. É desfrutando da palavra, é fazendo parte dessa história, é podendo testemunhar com a sua própria vida e dizendo, eu fui mudado por Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso te contar vários testemunhos sobre aquilo que Cristo Jesus fez na minha vida. Então não é só um seguidor por seguidor, não. Porque seguidor, até o Danilo Gentili tem um monte. Todo dia ele falando com a menina lá de quantos seguidores ele tem. E daí? Não serve para nada. Hoje, quando nós vamos falar aí, parece que o status hoje é ter seguidores, né? As pessoas, quantos seguidores você tem? Eu tenho 13, eu tenho 1.000, eu tenho 2.000, eu tenho 3 milhões, eu tenho 5 milhões, né? Essa é a disputa, né? Hoje é status você ter seguidores. E aí quando você não tem nada de seguidor, meu amado, você é um zero à esquerda.
E eu que não tenho nem rede social. Aí eu... E não tem. E não tem. Aí vai ver como é que você consegue viver sem redes sociais? Vivendo. Sabe quando você vem para Cristo, as pessoas ficam perguntando, né? Isso pode? Aquilo pode? Aquilo não pode? A pessoa fala assim, mas é tão ruim ser crente, né? Porque vocês não podem nada. E as pessoas acham que ser crente é uma regra, né? De coisas que pode e que não pode fazer, né? É claro que tem coisas que você não pode fazer mesmo, né? Mas o Senhor Jesus não quer só isso, não. O Senhor Jesus não quer tirar de nós aquilo que é ilícito. O Senhor quer tirar de nós até o que é lícito, velho. Porque tem coisa que é lícito, mas não serve para você, velho. A minha esposa falou hoje na mesa. Falou, ainda bem que o Davi não tem rede social. Porque se ele tivesse, ele se acabava. E ela tem toda a razão. Para mim, rede social não serve. Pode ser que para você consiga manter ela, administrar ela, fazer uma gestão legal dela. Mas para mim não serve. Eu já tive, eu já sei que para mim não dá. Então para mim eu não tenho, eu abro mão do que é lícito. Não é do que é ilícito. Chega uma hora que a régua vai subindo, você começa a abrir mão do que é lícito. É lícito, mas para mim não serve. É lícito, mas eu prefiro ficar com a presença. É lícito, mas eu prefiro desfrutar da presença do Senhor. E aí dói um pouquinho mais, irmão. Que abrir mão daquilo que é lícito, fala, mas eu tenho direito, né? Aí fala, mas eu sou justo, né? Aí dói um pouquinho mais. Então o mundo foi muito afetado por essa desobediência, por esse pecado, virou de ponta cabeça. Olha só, as pessoas querendo que solte um líder revolucionário, o lixo do lixo, um criminoso, e elas querendo que prenda o Senhor Jesus. O Senhor Jesus acabou de dar testemunho, cara. A palavra do Senhor fala que ele nunca errou, nunca pecou, nem por palavras, nem por atitude, tratou todo mundo bem e só fez o bem para as pessoas. E as pessoas falaram, crucifica. Ele tornou a perguntar, mas você quer crucifica? Olha só, cara, o ser humano. Vê se não é o lixo do lixo. Não é que nós somos ruins, nós somos piores do que a gente pensa que é, mas mais amado do que a gente imagina. Mas é ruim, irmão, mas é ruim. Aí você fala assim, puxa, Davi, mas é tão ruim assim? Eu falei, é tão ruim assim. A gente vê aqui no Brasil as coisas acontecendo. Você sabia que Adolf Hitler, na época da perseguição aos judeus, esse cara matou 6 milhões de pessoas? Você sabe quanto que é 6 milhões de pessoas? Para você ter ideia, São Bernardo tem aproximadamente 1 milhão de pessoas. O cara matou 6 milhões. Ser humano. Sem Deus. Você vê alguns crimes aqui no nosso país, de casal que jogou a filha pela janela, matou a filha e depois no outro dia disse que ela se jogou. Ser humano. É pai e é mãe. Jogou lá de cima e depois disse que ela se jogou. Você vê agora a morte do menininho lá no Rio de Janeiro, foram fazer os exames, os laudos dele, o menininho estava cheio de hematomas, cheio de hemorragia interna nos órgãos internos. O padrasto dele falou que ele caiu da cadeira. O cara espancou o moleque, falou que o moleque caiu da cadeira. Ser humano, e era médico. E o goleiro Bruno, que matou a moça, segundo os relatos, deram o corpo dela para os cachorros comer, velho. Não tem corpo, não tem materialidade do crime. Ser humano. Ser humano. Os Estados Unidos, em cerca de 50 anos, meus amados, eles mataram aproximadamente, com as suas guerras, 110 milhões de pessoas. Os Estados Unidos. E as pessoas têm o sonho de ir lá morar nos Estados Unidos. The Harvard Dream, né? O sonho americano. É o país que mais mata a gente.
E as pessoas ficam deslumbradas para ir para lá, para ver o Mickey. E acha que está fazendo o bem. Só de 11 de setembro de 2001, que foi o atentado, de lá para cá, os Estados Unidos ocupou o Iraque e ficou cerca de 20 anos lá dentro. Morreram 5 milhões de pessoas. Entre eles também americanos, porque os soldados também morrem. Mas a maioria, lógico que não são os americanos, o exército, né? A grande maioria são civis. 5 milhões de pessoas. Porque não tinha 5 milhões de terroristas ali. Não, nem todo mundo que morreu era terrorista. 5 milhões de pessoas. Nós estamos vendo agora as guerras acontecendo, né? A Rússia continua invadindo a Ucrânia, não para a guerra. Nós estamos vendo agora Israel invadindo a Palestina e dizendo que vai erradicar lá o Hamas, que já morreu de pessoas lá, meu amado. Eles estão falando em torno de 20 mil pessoas. De 20 ser humano. E você sabe o que me deixa mais chocado? É que tudo isso é lícito para o ser humano. Quando que os Estados Unidos foi julgado aí por conta dessas mortes? O que estão fazendo por conta de Israel que diz que vai entrar lá e vai matar? É lícito. E os caras vêm falar para mim de crime de guerra, velho. Isso aqui é uma coisa que não entra na minha cabeça. Crime de guerra é quando você ataca, por exemplo, um hospital, que você ataca, por exemplo, uma escola infantil. Eles dizem que isso é crime de guerra. Mas o restante não é crime. Matar o resto do povo não é crime. Isso não entra na minha cabeça. Eu quero falar que é lícito, meu. As guerras são lícitas. Está tudo acontecendo aí. Aqui mesmo no nosso... Aqui pertinho de nós, próximo da nossa cidade aqui, tem uma fábrica de arma, que fabrica arma e fabrica munição. Chegou a informação para mim que eles estão abrindo cerca de 200 vagas lá. Você sabe por que estão abrindo 200 vagas lá? Porque quanto mais guerra tem, mais munição eles têm que fabricar. E o pessoal fabricando. Tome bala. E gente morrendo. É lícito ou não é? Ou alguém já foi lá parar a fábrica de arma lá? É lícito. Contrata os empregados, paga os impostos direitinho e tome fazer a munição, filho. Você imagina o cara fazendo hora extra no domingo lá, o cara fala, agora eu estou fazendo aqui hora extra no domingo, mexendo ali com os caras, tu fala que daqui vai morrer uns... Só daqui, desse minha produção daqui, uns 10 no mínimo morrem. É chocante, velho. É chocante, é o ser humano. Aí o ser humano fala que é contra a guerra. Se fosse contra a guerra, proibia de fabricar a arma e a munição. É só um discurso politicamente correto. No fundo, que solte Barrabás. No fundo, que solte Barrabás. Vamos lucrar. Está se matando lá, mas está entrando grana para nós aqui, ó. Solte Barrabás. Filosofia de Barrabás pregada até hoje. Queda do homem. E nós estamos nesse contexto. Você não está livre disso. Você está nesse contexto. Você faz parte disso. Não é que você é culpado disso, mas você está dentro disso. A igreja de Cristo está dentro disso, dentro dessa queda. Outrora éramos nós, fazendo as mesmas coisas. Outrora era nós fazendo as mesmas coisas. Você fala assim, Davi, mas eu nunca matei ninguém. Dê graças a Deus. Porque bem coragem para fazer isso e qualidade você tinha. E eu também. Dê graças a Deus. Porque não fez porque o Espírito Santo de Deus te protegeu. Porque você faz parte da mesma raça de ser humano. É a mesma qualidade. Agradeça ao Senhor por ter te tirado dessa situação. Agradeça ao Senhor por não ter sido você que puxou o gatilho ou que deu um tapa em alguém. Agradeça ao Senhor por isso. Então, meus amados, esse é o contexto da queda do ser humano. É terrível, é nojento. Imagine o Senhor olhando lá do céu isso, a criação dele. Que ele fez tudo certinho, tudo bonitinho. Você sabe quando você
Isso acontece mais com as mulheres, né? Sabe quando a mulher ela vai lá e capricha na casa, naquela limpeza, naquela organização, coloca cada coisa no seu lugar, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo cheirosinho, coloca até um perfuminho ali, tá? A casa tá um brinco. Aí chega uma pessoa com o pé sujo de barro, sai pisando. Vocês agradecem, mulherada? Coloca o pé lá em cima do sofá, começa a tirar cada coisa do lugar. Você olha e fala, meu Deus, isso não é justo. É como o Senhor olha. Ele fez tudo. E quando Ele olha, nós estamos sapateando e sujando tudo o que Ele fez. Tudo o que Ele fez. Nós estamos tirando de ordem tudo o que Ele fez. E aí, no dia da pregação do Sérgio, o Sérgio tocou numa frase que ficou guardada no meu coração e na minha mente. Eu não sei se ficou guardado para vocês, mas ele diz assim, como é que eu posso dizer que a minha religião é a certa, com tantas opções que tem aí? Tem um monte de opção. Você pode ser espírita, umbandista, candomblessista, você pode ser satanista, você pode ser espírita segundo Allan Kardec, e assim vai. Mormons, católico, budista, é um monte de opções. Como é que eu sei que o que eu estou seguindo é a verdade? Como é que eu sei que o que eu estou seguindo é diferente de todas essas propostas? Porque esse Deus que criou todas as coisas e vê o ser humano bagunçando tudo, Ele decidiu descer do céu e vir consertar todas as coisas pela sua própria carne. Você não encontra em nenhuma religião Buda morrendo pelas pessoas. Você não encontra em outra religião ninguém dando a vida por outras pessoas. Você só encontra no cristianismo. O resto das outras religiões, você tem que fazer para eles. Você tem que pagar para eles. Tem que ir lá deixar uma oferenda ali, tem que fazer aqui. O nosso Deus não. Ele pagou por nós. A única coisa que nós devemos fazer é crer, desfrutar, acreditar, amar e o adorar. E esse Deus veio consertar todas as coisas aqui, no nosso lugar. Ele poderia muito bem dizer assim, mas quer saber de uma coisa? Chega! Chega! Eu já fiz de tudo, já dei tudo para eles, eu converso com eles, como a palavra que o pastor sempre fala aqui, que Israel, né, o Senhor sempre quis ajuntar os seus pintinhos debaixo de tuas asas, e Israel não quis. Falei, já que eles não querem, vamos acabar com tudo. Mata todo mundo e já era. Ele tem o poder para isso. E Ele tem autoridade para isso. E Ele é justo se Ele fizer isso. Mas Ele disse, não. Eu tenho muito amor e eu quero expressar o meu amor pela minha criação. E Ele fez tudo o que Ele fez. Primeiro, em obediência ao Pai. E segundo, por amor às nossas vidas. E eu quero concluir com vocês com um versículo muito legal. Está lá em Números. Capítulo 6, versículo 24 e 27, isso aqui é muito conhecido. Se o Ministério de Louvor já quiser vir para cá, eu já estou encerrando, e nós já vamos passar pelo momento de ceia do Senhor. Esse Deus poderoso, esse Deus glorioso, e esse Deus bondoso. Número 6, 24, 27. Números está lá no comecinho da Bíblia. Diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aqui é uma bênção do Senhor sobre nós. Agora, você sabe qual que é o entendimento disso, a analogia para a gente entender isso, né? O Senhor disse, né? Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É como se Ele estivesse colocando a gente acima dele. Esses dias eu comecei a reparar algumas coisas no meu relacionamento com o André, que é um bebezinho, né? Nós como pais, né? E outro dia ele estava dormindo do meu lado na cama, né? E ele estava dormindo e eu olhei para ele, cara. E ele estava dando risada. E dando risada. Eu falei, nossa, que maravilha. Vai tomar que ele tenha sonhado com o Senhor Jesus. Tomara que ele esteja sonhando com os anjos. Mas sabe o orgulho que você tem como pai? De cuidar, de proteger. E ele com aquele sorriso fala, meu Deus do céu, coisa linda.
E a expressão aqui é essa. É como se o Senhor ele pegasse nós no colo, como um bebê, e nos colocasse acima dele assim, ó, e brincasse com nós. E nós dessemos um sorriso para ele. E ele um sorriso para nós. É como nós pegamos os nossos bebês. Sabe quando a gente levanta os nossos filhos? Ou quando a gente se faz pequeno para os nossos filhos? Que você se ajoelha para brincar com ele. Você tenta ficar da mesma altura que ele. E você finge até que não tem nem força. O Tiago vai brincar com o Beija e fala, pode aqui, dá um soco no pai. Pá. Caiu ali. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. É um Pai. Que mesmo diante de tanta podridão nossa, de tanto lixo nosso, Ele ainda insiste com nós. E diz, eu acho que ainda tem conserto. Eu acho que ainda tem, pelo Espírito Santo de Deus, e por toda a minha palavra, por todo o meu poder, e ainda tem santidade, ainda tem alegria, ainda tem resultados. Esse é o nosso Deus, meus amados. E você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Por isso, nessa noite, o desejo meu é que você saia daqui extremamente triste com você. Que você não durma à noite, mas que você fique muito feliz com o Senhor Jesus. Muito feliz com tudo que Ele fez e com o plano dEle sobre a sua vida. E saiba, você faz parte dessa criação. Você faz parte dessa história. E o ser humano, ele é algo muito engraçado. A gente chama isso de... não é contraditório, né? Isso é paradoxal. O que é a diferença de contraditório para paradoxal? Contraditório é assim, uma coisa exclui a outra. Então, por exemplo, se está aberto, não está fechado. Se é preto, não é branco. Uma coisa exclui a outra. O ser humano é paradoxal. Ao mesmo tempo que ele não tem valor nenhum, ele tem muito valor. Então, por exemplo, por que ele não tem valor nenhum? Não é que ele não tem valor nenhum, mas pega, por exemplo, aí, quem que lembra o nome aqui do seu tataravó? Levanta a mão aí. Quem lembra? Você lembra do seu tataravó, irmã? Sua irmã ali. Do restante, meu irmão, ninguém mais lembra, nem sabe que existiu. Você não sabe nem o nome, nem o que ele fez, nem nada. Irmãos, a mesma coisa vai ser com nós. 4 ou 5 gerações, ninguém vai nem lembrar mais de você. Vai passar 100 anos, 150 anos, ninguém nem vai lembrar que a irmã trabalhava lá no centro médico lá de... É Mauá, irmã? Não, né, irmã? Esqueci o seu nome, a mãe da Lute. É? Tatuapé. Daqui 150 anos, ninguém vai nem lembrar que você passou por lá. Não vai nem lembrar o nome. Vai passar. Ninguém vai nem lembrar de você. Mas por um outro lado, o Senhor Jesus lembra. Nós somos importantes para o Senhor. Nós somos seres únicos, separados, criados pela mão dEle e tratados de uma maneira maravilhosa. E é nisso que nós devemos nos apegar, ao cuidado do Senhor, e não ao cuidado do mundo, nem às coisas desse mundo, mas nos entregarmos verdadeiramente ao amor desse Deus. Você pode ficar de pé, quero orar com você.